Olá a todos, eu sou o Thomas da Conversores União. Esse é o vídeo 1103. Essa peça que a gente vai demonstrar agora para vocês é uma peça da carcaça lateral de uma transmissão de uma Land Rover Freelander, tá? Aqui a gente vai demonstrar para vocês uma coisa que pode acontecer com muitos mecânicos aí, um problema sério, e pode gerar problemas no carro, tá? Uma boa dica essa carcaça traseira, ela tem esses dois pacotes em um único tambor, tá? O que acontece? A gente tem um tambor que a gente tem um tambor de ré e o outro tambor, que seria esse de baixo, esse aqui é da embreagem da alta, né? Então um tambor é da embreagem da alta e o outro é da ré, tá? O que acontece? Aqui a gente tem, na parte da carcaça, a gente tem o miolo, tá? O miolo dos anéis de Teflon. Então aqui a gente tem os anéis de Teflon originais, tá? Que tem os cortinhos originais de fábrica. E esse daqui é o anel dos kits que não são originais de fábrica, os kits que a gente compra aí no mercado. O que acontece? Quando essa peça já tem um desgaste, aqui dentro tem um desgaste, vou mostrar aqui para vocês internamente, iluminar, nota que tem uma mancha, é onde roda os anéis. Então a gente tem aqui, ó, vou aproximar bem, ó, a mancha aqui, ó, a gente tem um desgaste de aproximadamente 1 a 2 décimos, é muito pouca coisa, mas a gente nota um desgaste. São 3 pistas, primeira pista, segunda pista e terceira pista. São 3 pistas. As 3 pistas correspondem na parte interna do miolo. A primeira pista, segunda pista e terceira pista, tá? Então a gente tem 3 pistas. O que acontece? Quando a gente monta, mesmo com anéis originais ou os anéis dos kits, ela não vai fazer uma vedação de 100%, e essa vedação não sendo de 100%, vai fazer com que dê vazamento de pressão aqui, tá? Nessa transmissão é muito comum acontecer isso, e muitas pessoas substituem o pistão, tá? O pistão inteiro, e substitui não só o pistão inteiro, mas como a base do pistão, que é o tambor, por causa do desgaste atrás, tá? Então, o que acontece? Quando substitui e mantém o anel original, ela tem que fazer o teste, com certeza vai dar certo, porque ela não vai ter uma perca de pressão, tá? É uma opção. Só que essa opção tem um custo muito elevado, né? Por fazer uma substituição talvez até de uma carcaça dessa, porque assim como tem desgaste na peça externa, também surte desgaste na peça interna. Então, às vezes, nem sempre trocando a peça externa vai dar certo, porque a peça interna também sofreu o mesmo desgaste da peça externa, tá? Então aqui a gente tem esse tipo de problema. Então como que a gente resolve esse problema, tá? A gente faz aqui na nossa empresa, a gente faz os anéis de Teflon sempre sob medida. Então o que a gente pede? Não adianta a gente fazer um anel e mandar para o cliente. A gente pede sempre o macho e a fêmea, que seria a parte macho, a parte da carcaça, e a parte fêmea, que é o tambor. A gente pede sempre os dois, tá? Então a gente nota aqui um problema sério, tá? Quando essa peça está em trabalho aqui dentro, com os anéis originais ou os anéis que vêm nos kits novos, esses anéis são novos, né? A gente nota que ao aplicar a pressão de ar no primeiro orifício de saída, que é onde aplicaria o primeiro pacote, com 20 PSI ele não tem uma aplicação, tá? Por que ele não tem uma aplicação? Porque ele dá vazamento. Quando a gente aumenta para 40 PSI, a aplicação é baixa.
E a aplicação correta para fazer teste de bancada é 20 PSI para esse pacote. Então, quando a gente atinge aproximadamente 60 PSI, esse pacote começa a aplicar, né, corretamente. E quando a gente atingir 60 PSI no pacote de cima, no segundo furo, ela também vai fazer a aplicação, tá? Só que ele tem que fazer a aplicação com 20 PSI, não com 60 PSI. O fato é que o que acontece? A gente tem 3 vedações, a de baixo, a do meio e a de cima, já justamente para não deixar o óleo que é aplicado entre cada canaleta aqui não subir, não descer e não subir e descer entre o meio, não misturar. O que está acontecendo aqui é que está misturando entre o meio da aplicação, tá? Ela acaba fazendo uma mistura, tá, dos fluidos. E como a gente identifica isso? De uma maneira muito simples, tá? Muito simples. A gente, a partir do momento que injeta ar nesse orifício aqui, ou nesse, independente de qual seja, a gente vai notar um retorno. Então, injetou aqui, vai retornar aqui. Injetou aqui, vai retornar aqui. Então, o ar retorna porque as vedações acabam sendo fracas. E aí elas vão permitir com que o ar circule entre uma vedação e outra. Inclusive também, se vocês misturarem, jogarem óleo aqui dentro, tá? O óleo vai borbulhar, tá? Borbulhou é porque essa vedação não está funcionando também, tá? Então é um defeito muito comum na transmissão do Jático, tá? Seja Jaguar, seja Land Rover, seja Volkswagen, né? Ou Audi, esses defeitos são os mesmos, tá? Toda transmissão Jático tem os mesmos problemas, tá? Então a gente resolve da seguinte maneira: a gente faz os anéis de Teflon sob medida, no material mais nobre do que os originais, né? Sob medida. Então esses anéis, eles não vão deixar nunca com que estrague as peças. Mas para a gente fazer um anel sob medida, já que a gente tem a peça na mão, né? Então por isso que é bom sempre mandar a peça pra gente, a gente faz uma retífica nessa parte, aonde deixa a medida sempre precisa. Então ela fica retificada, a parte externa, tá? A parte interna, a gente não chega a fazer retífica internamente, mas faz só externamente quando necessário. E a gente faz o anel sob medida do desgaste que tem. Então cada anel tem sua posição. A partir do momento que é uma peça usada, jamais se deve trocar os anéis de posição. Do jeito que a gente manda funcionando, tem que manter esse perfil funcionando. E vai trabalhar muito mais tempo do que um original. Isso pode ter certeza. Bom, vamos voltar ao teste do raciocínio do problema que acontece nessas transmissões, tá? Primeiramente, a gente nota uma esfera aqui, tá? E a gente nota nesse pacote aqui, nesse pacote de cima, tá? Esse pacote de cima é a embreagem da ré. Esse pacote de cima, ele é composto de 2 discos de composite e 2 discos de aço, e o de cima, que é o disco de fixação, que não conta como disco de aço, mas é o disco de fixação que funciona como disco de aço. Bom, aqui nesse pacote a gente tem uma esfera localizada em uma das pontas. Aqui tem uma esfera, vou aproximar bem, ó. Tem uma esfera. Essa esfera serve para quando o pacote não esteja pressurizado, quando ele não estiver pressurizado, esse pacote ele vai aliviar o excesso de pressão através da esfera. Então essa esfera é obrigatória, não se deve tampar nem essa esfera nem essa, por nenhum tipo de modificação na transmissão, tá? Então a gente nota o seguinte, que como eu disse, a gente vai injetar ar em um pacote, vai ter um retorno, só que a partir do momento que a gente tampa o retorno com o dedo, tampamos o retorno com o dedo, a gente vai notar que se tem a aplicação em um pacote, a partir do momento que tampa com o dedo, o segundo pacote aplica. Tá? Então, se a gente inverter a situação e aplicar o ar no reverso, vamos aplicar ar para levantar esse pacote e tampar o outro orifício de saída, esse pacote que levanta a partir do momento que coloca o dedo. Então não pode acontecer isso, não pode retornar
E quando colocar o dedo, essa esfera não pode levantar. Nem essa esfera, nem aquela esfera, tá? É uma dica aí que a gente está dando aí pro pessoal e mostrar o trabalho que a gente faz também, ao mesmo tempo. Bom, o que acontece? A partir do momento que a gente tem esse tipo de problema, vamos entender bem tecnicamente com o manual de instrução da montagem de aplicação, tá? Então a gente tem um manual de instrução aqui. A gente nota aqui em cima a embreagem da alta e no pacote superior a embreagem da ré, tá? Então a gente tem as duas embreagens, corresponde ao pacote de baixo, que é o pacote da alta, aqui ó, pacote da alta, e em cima embreagem da ré. Então aqui no manual, aonde mostra a aplicação do conjunto, a gente nota que ao entrar reverse, que seria ré, entra embreagem de ré, ou seja, vai entrar esse, e não entra outro tipo de pacote, ou seja, a embreagem de alta, tá? Não está marcado aqui a embreagem de alta, tá? Então o que significa? Significa que pelo fato de não estar marcado pelo manual, tá? Não está marcado a aplicação, então não pode de maneira alguma ter um retorno, tá? Não pode nesse pacote ter um retorno aqui. Por que não pode? Porque senão vai aplicar dois pacotes ao mesmo tempo. O carro vai dar ré e ao mesmo tempo vai aplicar a embreagem de alta. É onde vai patinar os discos e vai sofrer desgaste e vai queimar. Esse carro, ele consta defeito de desgaste de embreagem de ré, tá? Então os discos dele estavam todos condenados, tá? A gente analisou os discos todos condenados de embreagem de ré, porque estava aplicando junto com o de alta. Tá? Então já aconteceu isso diversas vezes nessa transmissão e o problema era simples de resolver. Nenhum tipo de vedação original e nenhum tipo de kits que são vendidos hoje no mercado pôde colocar no local de alojamento correto e fazer a vedação correta. Então não foi possível. Tá? Quando a gente tem um tipo de aplicação aonde é necessário o vazamento de óleo, tá? Então, quando é necessário, quando o pacote apenas é um só, tá? Quando o tambor existe uma aplicação de apenas um pistão, geralmente é permitido um pequeno vazamento entre os anéis, mas é muito pouco, e em alguns casos também, tá? Isso tudo tem que consultar a instalação correta. Não precisa estar exatamente no manual, escrito no manual, mas tem que ter a noção de aplicação correta se é necessário. Como identificar isso? Bom, primeiramente, se esse daqui fosse apenas um pacote único, não duas aplicações, se fosse normal fazer o vazamento interno, tá? Então, esse tipo de bucha que está aqui, ó, essa bucha aqui é metal patente, essa daqui já é ferro com banho de alumínio. Lembrando que a gente faz essas buchas sob medida de bronze com grafite, que é um material superior que esse. Bom, a gente nota que o eixo primário que vai aqui dentro, o eixo primário, ele tem um orifício de saída de lubrificação de óleo. Se ele tem um orifício de saída de lubrificação de óleo, não há necessidade de ter vazamento nos anéis de Teflon para lubrificar o eixo de saída, porque o eixo de saída já vai ter a lubrificação original dele, então é desnecessário. Esse caso, por exemplo, é um caso que não é permitido vazamento. Ele não é permitido vazamento porque já existe uma lubrificação interna, a bucha tem um canal de lubrificação na bucha, tá? Para não sofrer atrito, e também existe a vedação obrigatória de não misturar o óleo do pacote de cima com o óleo do pacote de baixo, que a do meio sempre separa, tá? Então existem esses pequenos detalhes, tá? Então como vocês mesmos nas oficinas vão identificar os problemas que dão? É muito simples. Vou recomendar para vocês, usa 3 anéis O-rings, não pode trabalhar com anel O-ring, mas é só um teste. Coloca 3 anéis O-ring sob medida, tá? Então esses 3 anéis O-ring sob medidas vão colocar nas 3 partes, tá? Nas 3 partes, nas 3 canaletas, monta a peça e aplica o ar. De nenhuma maneira pode ter vazamento com anel O-ring, tá? O que acontece? Se caso acontecer de vazamento com o anel O-ring, o problema da carcaça é outro,
além da vedação, que pode ser também, mas não vai dar para vocês testarem. Qual outro defeito que pode ser? Essa peça, que é o miolo interno, tá, do tambor, ela pode ter sofrido algum problema e levantou, tá? Então ela é prensada, né, nessa carcaça aqui, na parte de trás. O miolo, isso aqui é fabricado, injetado, né? Isso aqui é fabricado junto com essa peça interna. Então, justamente para não ocasionar esse tipo de problema. Mas existem algumas transmissões que trabalham aquecida, sofrem dilatação térmica, e essa peça, por ser um material mais duro, que é chamado ferro mais duro, que essa daqui, que é alumínio, ela vai dilatar e vai soltar o fundo, tá? Então aqui a gente nota, eu vou tirar a capa do rolamento, a gente nota que tem duas esferas, tá? Que essas esferas são as esferas para tampar simplesmente um furo, tá? Um furo de cada lado, que é o fabricante fez. Ele fez um canal, vocês podem reparar aí, ele fez um canal, ele furou, a máquina, né, eletrônica furou, chamado CNC, furou, e saiu lá embaixo, porque essa peça é toda fechada. Isso aqui é furado depois que a peça está construída, tá? Então, um dos canais sai nesse canal aqui e o outro canal, outra esfera, sai nesse canal aqui. Desses canais ela passa por aqui, tá? E desse canal ela passa por aqui, ó. Então, ou seja, essa esfera corresponde a esse furo que está ali e esse furo corresponde ao furo que está aqui. Essa esfera corresponde ao furo que está aqui, corresponde a essa esfera, tá? E aqui depois é fechado com a esfera. A esfera não é obrigatório ser fechada, que a partir do momento que coloca o ar ou a pressão hidráulica, a esfera pode levantar e fazer a vedação, tá? Então aqui não é necessário que ela fique apertada, ela pode trabalhar solta também desde que ela vede, tá? Então aqui a gente nota a necessidade da vedação, tá? E a gente nota também um segundo caso. O segundo caso seria essa carcaça sofrer dilatação térmica por trabalhar com materiais de durezas diferentes e também ela levantar. Como eu expliquei que ela é furada o alumínio junto com o ferro, então se ela levantou, logicamente vai misturar o óleo daqui desse canal com esse canal no fundo, aonde também vai acontecer o mesmo retorno. Então não pode injetar aqui e retornar, e não pode injetar aqui e retornar. E é isso aí, pessoal. Se vocês precisarem de qualquer tipo de ajustes de pacote, a gente faz aqui, de folgas de pacote. E se vocês precisarem de qualquer tipo de ajustes de anéis de Teflon, a gente faz sempre sob medida. Anéis de Teflon com Teflon puro igual a esse, ou Teflons puro com grafite também a gente faz, tá? Então a gente trabalha com qualquer tipo de Teflon. A gente sempre pede para fazer qualquer tipo de serviço as peças, sempre a interna e a externa. E também quando é regulagem de pacotes, tá? Regulagens de pacotes de aplicação, a gente também sempre pede todas as peças, discos velhos, queimados, discos tortos, tudo para fazer análise. E a gente também faz rebaixos, ou a gente faz sob medida as peças de alumínio dos pistões. A gente faz os pistões ou a própria carcaça. A gente faz adaptações para todos os tipos de aplicações de discos. Se a gente quiser colocar 4, 5 discos dentro de um único pacote, também a gente consegue. Tudo porque a gente faz as peças, tá? O que vocês precisarem, só mandar pra gente, tá? E é isso aí, pessoal. Se tiver de dúvida também, só ligar no nosso telefone ou o WhatsApp da nossa empresa. É isso aí, pessoal.